Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aqui sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo neste sábado enfrenta o Resende, né? A última partida do Cariocão antes do Flamengo embarcar para Equador, Quito, para poder enfrentar o Del Valle pela Recopa Sul-Americana, né? Então, nesse jogo contra o Resende vai ser um time praticamente todo de reservas. O Vitor Pereira vai poupar os jogadores até da viagem, sendo assim, o Flamengo praticamente já quase definido para poder encarar o Resende neste sábado, né? No Raulino de Oliveira, estádio onde o Flamengo jogou contra o Walterdana, né? Vamos reagir aqui a todas as notícias sobre o nosso Mengão para poder enfrentar o Resende, né? Antes da viagem para Equador, Quito, pela Recopa, né? Créditos ao canal do SBT Sport, link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo sobre o nosso Mengão e Resende. Valeu e deixa o like. Que a gente traz para vocês. E o Flamengo entra em campo nesse sábado, vai pegar o Resende, jogo adiado do Campeonato Carioca. Veja agora as novidades do Flamengo. Neste sábado, o Flamengo irá jogar diante do Resende. A partida foi remarcada por conta do Mundial de Clubes e após o apito final, o time rubro-negro não terá nenhuma partida atrasada. A equipe comandada por Vitor Pereira já entrará em campo como líder. Isso porque o Botafogo perdeu ontem e não ultrapassou o Fla. Ou seja, vencendo, o Mengão dispara na liderança do Cariocão. O Flamengo tem tudo para vencer amanhã. Tem a melhor defesa do campeonato, com somente 3 gols sofridos, enquanto o Resende tem o pior ataque da competição. São apenas 3 gols marcados nos 7 jogos. Vitor Pereira já comentou que sentiu os jogadores cansados. Ele se preocupou na última partida, pois acabou exigindo demais dos atletas. Com isso, o treinador deverá usar o time reserva. O problema será na lateral esquerda. Felipe Luiz segue machucado e Ayrton Lucas realizou exames com uma possível lesão. Assim, Marcos Paulo é o mais cotado para começar como titular. A partida será disputada no Raulino de Oliveira, 4 horas da tarde, pela 7ª rodada do Cariocão. Muito bem, Vene Casagrande. Tem novidades aí desse jogo? Bom, o Vitor Pereira vai encerrar a preparação em treino nesta tarde, ou seja, ele vai definir o time titular na atividade de hoje, logo mais, mas ele já avisou a muitos jogadores que muitos não vão nem viajar para a Volta Redonda, vão ficar no Rio de Janeiro não descansando, curtindo o carnaval, pelo contrário, focando na preparação física, já pensando no duelo de terça-feira com o Del Valle. A equipe viaja no domingo. Eu acho que está certo o Vitor Pereira em poupar esses jogadores titulares do jogo contra o Resende. O Resende, dos times pequenos, ele também não apresenta um timaço, algo que possa preocupar o Flamengo. E o Flamengo tem que focar sim na Recopa. O próprio Gabigol disse na entrevista coletiva após Volta Redonda, com todo respeito ao Campeonato Carioca, mas o nosso foco é a Recopa. E o Vitor Pereira, ele tem um elenco para poder poupar. E fica a preocupação do lado esquerdo, como o Hugo disse no VT aí. O Ayrton Lucas preocupa, Felipe Luiz machucado. E aí, faz o quê? O Flamengo precisa de reforços. Por falar em reforços, o Vitor Pereira se reuniu com a diretoria e voltou a pedir contratação de 2 jogadores. Um atacante extremo, que eles consideram extremo, que atua pelo lado, e também um camisa 6. Direito ou esquerdo? Direito, e pode fazer os 2 lados, né? Mas do lado esquerdo já tem o Everton Cebolinha, Sim. então a prioridade é o direito, e esse jogador é o Ângelo. O Flamengo continua tentando a contratação do Ângelo, atacante do Santos. O Santos pede um dinheiro muito alto, mas o Flamengo vai investir, sabe o quê? No desejo do atleta. Vai começar a mexer no sentimento do atleta, vai chegar uma hora que ele vai contar com a ajuda do jogador na negociação e aí o Flamengo acredita que pode ter sucesso. O outro jogador que o Flamengo, que a diretoria quer, porque o Vitor Pereira pediu, é o camisa 6 para ele, que pra gente é o camisa 5, é a função que o João Gomes fazia. O Vitor Pereira quer o jogador. Cabeça de área, né? É o cabeça de área. Volante. Exatamente. Mas no caso do atacante é algo que já tem um alvo escolhido, que é o Ângelo. Mas é uma negociação muito difícil. O Flamengo acredita que pode ter sucesso ainda no primeiro semestre. Muito bem, Lucas. Fala. E o camisa 6 mesmo? O camisa lateral. Aí que tá. Eu perguntei isso. É o Felipe Luiz, no caso, e o Ayrton A Lucas. gente tá falando aqui há um mês sobre isso. E aí ele tem um problema. Tem um problema. E não tem o terceiro reserva. O terceiro reserva ele nem opta É por o Marcos colocar. Paulo, teoricamente, que faz parte do Você Sub-20. falou isso no início da temporada, Pedrosa, não falou aqui? Falei. Que o Felipe Luiz já era um cara que não tem como ser, né, Não é certeza. uma Não é certeza certeza de clínica, nada. uma certeza clínica e física pela idade que ele tem.
E teria na verdade, reserva, que é o Ayrton Lucas. Não pode, E ele é titular, na verdade, né? Pra mim, o Ayrton Lucas tá na frente. O Ayrton Lucas hoje é considerado titular. Né? E assim, ele é um jogador que tem um físico muito exigido dentro de campo, porque ele corre muito, ele se dedica muito. Na minha cabeça, Fernanda, qualquer elenco tem que ter um titular de calibre, um reserva que seja também ótimo ou bom e um garoto da base. Se talvez esse garoto da base desempenhe para ser o reserva imediato ou titular, ótimo. Mas tem que ter 3 para cada posição. E o Flamengo tem uma base maravilhosa. Tem que dar oportunidade para o lateral esquerdo da base. Essa é a minha opinião. E chegou esse momento. O Marcos Paulo provavelmente será o titular contra o Resende. Do lado direito, provavelmente será o Wesley, que é o outro lateral direito, que o Vitor Pereira gosta. Tanto é que o Flamengo não negociou para o Barcelona por empréstimo, porque o Vitor Pereira pediu, não, eu quero ter esse jogador aqui, eu quero ter essa terceira opção. Eu acho que as laterais do Flamengo me preocupam muito para a temporada. Óbvio que o Vitor Pereira tem aí o desejo dele de ter um atacante, porque o Marinho não deu certo, ele não gosta do futebol do Marinho. Inclusive, ele enxerga o Mateuzinho como ponta direita na frente do Marinho. Só para a gente ter noção como o Marinho não gosta de tanto prestígio com o Vitor Pereira. E ele também quer ter um volante. Mas Vitor Pereira também tem que se preocupar com as laterais. Preocupa muito. Muito mesmo. Porque hoje a lateral esquerda não tem Felipe Luiz, pode não ter o Ayrton Lucas na terça-feira. E aí, faz o quê? A gente passou a temporada inteira ano passado mostrando e destacando a importância do menino João Gomes para aquele elenco do Flamengo, que é um elenco com tantas estrelas, um elenco tão caro, e o João que até determinado momento ganhava ali uma cifra bem inferior, né, a jogadores do nível do Flamengo, né, e da folha salarial do Flamengo. A gente até falou isso muito por aqui. E aí chama o Vidal e a gente ficava, meu Deus, quando será que o Vidal, né, será que o João Gomes vai sentar no banco? Um ano depois, estamos percebendo o que a gente já mirava e dizia, olha como esse menino foi importante. Quando o Flamengo patinava na temporada, o João Gomes resolvia. No jogo contra o Corinthians, que o João ficou ausente, como que o Flamengo sentiu pressão, como que o Flamengo joga diferente. E hoje isso fica mais do que nítido, ô Lucas Pedrosa, como o João Gomes foi, na minha opinião, talvez, o jogador mais importante da última temporada. O Flamengo tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, e os caras que ele mais tem sentido falta nessa temporada é o João Gomes e o Rodinei também na lateral direita, Verdade. Por que não? Então, assim, o João Gomes, de fato, é um jogador, hoje, que não tem uma substituição à altura dentro do elenco do Flamengo. Eu acho que o Vidal pode ser esse cara, mas eu entendo que o Vidal não tem mais esse vigor físico para poder fazer o que o João Gomes fazia. Na minha opinião, para essa posição, o Flamengo realmente deveria ir ao mercado. Pedrosa, eu tenho uma pergunta para você. Hashtag SBT Esportinho, assim é o nosso Twitter, assim você conversa com a gente, manda sua pergunta, enche a tela aí com o nosso Twitter. Torcida Raiz Store. Pedrosa, o Marinho seria uma boa opção pro Vasco? Cara, quer levar caro, né, cara? Porque o jogador já não deu certo no clube rival, já não tá mais no seu auge físico, já não tá mais no seu auge técnico também, para ser muito sincero. Eu sempre gostei do futebol do Marinho, tá? Acompanho ele desde a época do Vitória, Ceará e tal, passou pelo Cruzeiro. Mas eu acho que hoje o Vasco não precisa investir nesse jogador. Seria muito melhor você fazer um investimento num jogador mais jovem e com mais potencial. Eu não vejo nenhum clube investindo em Marinho. Sabe por quê? Por quê? O contrato dele acaba em dezembro. Você vai chegar lá no Flamengo e vai oferecer uma cifra de quanto? O Flamengo pagou alto para ter ele. E só um ponto, o Marinho joga na posição do Peck e do Orelhano. Não faz o menor sentido isso. A gente falou tanto do G4 do Carioca aqui, né, Vene? E agora mudou. Mudou. Agora o Vascão no G4. Agora o Vasco entrou no G4. Primeira vez que o Vasco entra no G4 nesse campeonato carioca, não é isso, Pedro? É isso aí. Vamos olhar a tabela do Carioca aqui. O Flamengo com 17 pontos é o líder. Tem um jogo a menos que vai encontrar o Resende, aí vai ficar tudo igual. Ó, João Gomes assistindo a gente da Inglaterra. É mesmo? Manda um abraço aí pra ele. Um beijo pra você, João. Beijo, meu querido. Beijo no seu coração, viu? Ó, o Botafogo com 16 pontos, tá aqui em segundo lugar. E com o Fluminense o mesmo número de pontos. Saldo do gol aqui é o quê, gente? É vitória, né? É saldo de gol. Saldo de gol. O critério de desempate é vitória, não é isso? É porque não dá pra gente ver aqui. E o Vascão aí pela primeira vez no G4
14 pontos. Tem Isso Vasco aqui é o número Flamengo de ainda. jogos, todo mundo com 8. Tem Fla-Flu só ainda, 7 Tem o Fla-Flu e Flamengo Vasco Flamengo aí. Inclusive, O próximo o Flamengo jogo do- tem uma sequência muito forte pro Vitor Pereira, porque ele tem a final da Recopa, dia 21, dia 28, e depois clássicos seguidos. Vai pegar o Fluminense, vai pegar o Vasco, tem o Pega Botafogo, o Botafogo dia 25. 25. Dia 25. Isso, o Botafogo será o mandante no jogo Em Brasília. em Brasília. Eu fiquei em dúvida que eu não sabia se eu podia contar e não sabia se já estava Já público, é mas oficial, já tá, né? é oficial. Inclusive, Então- o Flamengo deve mandar time totalmente reserva pra lá. Ah, é? Porque é no meio das duas finais da Recopa, né? Que bom. É, não sei Mas não. mesmo assim, se o Flamengo vencer o Resende, o Botafogo, mesmo com confronto direto, não pega mais na liderança. É. Só pega se o Flamengo empatar com o Resende. Aí Ou vai seja, ficar uma disputa da Segue liderança. o líder, né? Por enquanto é Gente, Flamengo como e é que Vasco ele na se semifinal. acha, né? Cara, segue o líder. Cara, eu não tô brincando, eu nunca vi igual. Eu nunca vi igual. Mas eu nem. O torcedor do Flamengo nem tem motivo pra ficar assim. Zero motivo. É zero. Ah, zero. mas tudo bem, ganharam Zero. tudo esse ano também. Tudo que Zero. Mundial. Real Madrid tá esperando. Copa. Supercopa. Pô, Palmeiras tá a gente tá esperando. chegando pouco na final da Liberta. Tá de boa. E aí tá o Vascão. Então, se a gente. Faltam 3 jogos pra acabar o Carioca? 2 ou 3? Até a 11ª rodada. Então, fizemos a 9ª? Faltam Fizemos 2? a 8ª. 8ª. Então, É. faltam 3 jogos pra Tem que acabar tomar. E ó, o Carioca. todos os times aí não podem ficar de bobeira, não. Tá? Esses Porque dois estão brigando ainda, O tá? Volta Redonda Desde é o um time início. forte, que é uma equipe que tem bons Estava no jogadores. G4 até agora. E o gente. Bangu Saiu também ontem. tem um sistema de jogo muito interessante com o Felipe. Então, assim, não dá pra ficar achando que já foi, tá tudo Felipe? bem, Você que já quer tá falar? tudo certo. Não, é porque ontem eu tava fazendo conta. Eu acho que o Volta Redonda vai acabar ficando fora do G4. Sabe por quê? Por quê? Porque o Botafogo venceu o Fluminense. Nas contas ali, Aham. que eu fiquei fazendo contas, né? Dizem que eu não sou bom nisso, Fala mas em às vezes eu Fluminense. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Flamengo enfrenta o Resende nesse sábado aí, né? Com um time praticamente misto. Nesse finalzinho do vídeo aí, né? Tá, pô, Vasco ganhou. O Botafogo jogou pra caramba. E ainda vai ficar fora do G4 ainda. Porra, agora os vascaínos. Pô, o Vasco da Gama é o melhor time do mundo. Ainda vai ficar fora do G4 para o Volta Redonda ainda. Deixa chegar ao final do campeonato. Mas é isso aí, brincadeiras à parte, né? O Flamengo agora já domingo viaja para Equador para poder enfrentar o Del Valle. Flamengo lá no estádio onde vai ser o jogo, né? Na terça-feira, dia 21. E de acordo com o Vene Casagrande no seu Twitter, né? A capacidade do estádio, onde vai ser sediado o primeiro jogo da Recopa, o total de capacidade do estádio, como eu já falei em outros vídeos, é de 10.400 lugares, né? O Flamengo vai ter aproximadamente 5% da carga total do estádio inteiro, né? Que é aproximadamente aí 500 lugares para torcedores do Flamengo. Até o momento já foram vendidos 100 ingressos para torcedores do Flamengo, né? Ainda falta 400. Então o Flamengo só vai ter 500 lugares lá na Recopa. E o jogo do Resende é o jogo de preparação. O Marinho, como a gente falou, o Marinho aí perdeu o Marinho. Eu não sei o que aconteceu com o Marinho, meu filho, sinceramente. Recebe bem, tem uma estrutura boa, mas dentro de campo não consegue demonstrar seu futebol, né? É um bom jogador que no Flamengo já não tem mais espaço. Vene Casagrande falou aí. Mateuzinho é um ala ou um atacante. É mais considerado atacante do que o próprio Marinho, né? É incrível onde o Marinho chegou, né? E aquilo, quando o contrato dele acabar, não vai ser renovado, né? E possivelmente um clube que for contratar ele não vai pagar essa fortuna que o Flamengo paga, né? E o Flamengo também tá tentando contratar o Ângelo, como de acordo com o Vene Casagrande também citou aí, né? Mas no seu Twitter ele também citou que o Flamengo vai continuar insistindo na contratação do Ângelo e deve colocar o Marinho nessa negociação, né? Não sei se o Marinho aceita retornar para o Santos do jeito como o Santos está, né? Então, é aquilo. O Marinho também saiu brigado, né, com os torcedores santistas. Então, não sei se o Marinho aceita se envolver nessa negociação para retornar ao Santos e ajudar e facilitar, quer dizer, a saída do Ângelo, que o Santos está pedindo um valor gigantesco. Flamengo, Resende, né? Flamengo com um time misto. De misto para reserva. 3-0 Flamengo e
Essa parte do Ayrton Lucas tá complicado, né? Ayrton Lucas lesionado, aí complica. Aí complica. Tamo junto e é nóis. 3x0 Flamengo contra o Resende. Nesse sábado aqui agora. Tamo junto e é nóis. Valeu!